Hoje eu vou te mostrar como o reverendo Hernandes Dias Lopes elabora suas mensagens. Eu vou te entregar aqui o passo a passo da introdução do reverendo e você vai aprender a usar a mesma estrutura igualzinho em suas pregações. Então, se você quer aprender de verdade, fique comigo até o final. Pregador, a sua introdução ela deve ter garras de ferro para prender a atenção das pessoas. Porque é na introdução que as pessoas decidem se vão ou não dar atenção ao que você vai dizer. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele sabe ganhar atenção logo na abertura da mensagem, na introdução. E eu vou mostrar na prática como ele faz. Eu vou deixar um vídeo da introdução de uma das pregações do reverendo Hernandes Dias Lopes para você acompanhar e eu vou destrinchar a introdução dele. Então, aperte o cinto, vamos decolar. Eu vou deixar você com a introdução dele. E o diferencial é que logo após a introdução, eu vou ouvir e vou desembrulhar essa introdução para você. Então fique aí com a introdução do reverendo. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o tema escolhas perigosas. Escolhas perigosas. Posso lhe garantir isso. Seu sucesso ou seu fracasso depende das suas escolhas. Nós somos o que escolhemos na vida. Me permita ilustrar isso à guisa de introduzir aqui meu sermão. Fui convidado para pregar numa cruzada evangelística em Barra de São Francisco, interior do Espírito Santo, em agosto de 1989. Na casa do homem que hospedei, ele me disse que convidou 2 pessoas para aquela conferência, sexta, sábado e domingo. Uma dessas pessoas era seu sobrinho, a outra era um amigo. O seu sobrinho não aceitou o convite e foi para um baile e bebeu a noite toda. E na manhã do dia seguinte, no sábado de manhã, retornando da bebedeira, brigou com a esposa, pegou uma arma e deu um tiro no coração da esposa e ela caiu morta aos pés de uma criança de 3 anos de idade. Eu nunca vi uma cena tão dramática quanto aquela, a mãe chorando de um lado, a sogra chorando do outro. E aquele homem poderia ter escolhido ir para a cruzada evangelística, mas agora era um foragido da justiça, arruinando a sua própria casa. A outra pessoa convidada foi, converteu-se, e hoje é pastor presbiteriano, hoje pastor presbiteriano em Brasília. Seu irmão também se converteu e também é pastor. E eu fiquei olhando 2 decisões. Uma, arruinando uma família. A outra, Deus levantando para ser portador de boas novas. Nós somos o que escolhemos. Então eu gostaria de tratar deste assunto com vocês à luz da vida de Sansão. Então vamos ver em primeiro lugar as vantagens. Então você acabou de ver a introdução da pregação. Nessa introdução, o pregador, ele abre a mensagem com uma frase importante. Ele diz: seu sucesso ou seu fracasso depende das suas escolhas. Veja que essa frase de abertura, ela prega sozinha. Ela contém 3 coisas. Primeiro, essa frase, essa fala de abertura, ela obriga a igreja a refletir sobre a sua própria vida. Segundo, ela cria um senso de urgência. Mas o que é mais fantástico, na minha opinião, é que essa frase, ela sintetiza toda a pregação. Ou seja, essa fala breve, ela é como se ela colocasse dentro de uma cápsula minúscula toda a pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes. Se você falasse assim, qual foi a mensagem de hoje em pouquíssimas palavras, ele responderia: seu sucesso ou seu fracasso depende das suas escolhas. Percebeu que essa frase ela é curta, mas ela é muito poderosa? Eu vou ilustrar isso para você entender melhor. Um navio cargueiro, hoje, ele tem cerca de 400 metros de comprimento, ou seja, um gigante de aço. Mas esse gigante de aço, ele é governado, dirigido, controlado por um instrumento minúsculo, que é o timão. Antigamente o timão tinha 2 metros, no máximo 2 metros, 1 metro a 2 metros. Hoje, o timão, com a tecnologia, ele cabe na mão do capitão. É quase como se fosse um joystick de computador. Imagine um navio de 400 metros de comprimento ser dirigido, governado por um instrumento minúsculo. Então essa é a força da pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas mais precisamente essa é a força da fala de abertura. Essa fala de abertura, quando ele diz: seu sucesso ou seu fracasso depende das suas escolhas, essa fala de abertura ela vai governar toda a pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo. Então, a partir daqui em diante, tudo que ele falar a respeito dos pontos principais, dos pontos secundários, das alíneas, da ilustração, da explicação, da aplicação, da conclusão, tudo vai se curvar a essa fala de abertura. Tudo. Essa fala de abertura, ela dirige. Assim como o joystick, ou melhor, o timão, dirige, governa um navio de 400 metros de diâmetro, essa pequeníssima fala, ela vai dirigir a pregação de A a Z, do início ao fim. E por que os gigantes da pregação fazem isso? Não é todo pregador precisa ter habilidade e saber construir essa fala. Por que os gigantes da pregação fazem isso? Para não cometer 2 fenômenos na pregação
que é relacionado ao desvio. O primeiro fenômeno é o fenômeno da fuga ao tema. O segundo fenômeno é o fenômeno do tangenciamento de tema. O fuga ao tema, o que é a fuga ao tema? O pregador, ele lê um texto e ele, a partir do momento que ele abre a boca para pregar, ele não prega absolutamente nada do texto, nada do que ele leu. Esse é a fuga ao tema. É quando o pregador, ele foge totalmente do tema. E o tangenciamento de tema não. O tangenciamento de tema é quando o pregador abre a Bíblia, lê o texto bíblico e ele vai pregando e ele pensa que está pregando sobre o tema, mas ele está pregando apenas na parte periférica do tema, nas partes periféricas, ele não consegue atingir o núcleo do tema. Então, essa fala de abertura, ela é muito poderosa, porque ela vai eliminar esses dois fenômenos, a fuga ao tema e o tangenciamento de tema. Então, se você é um pregador, se você quer ser um pregador de fato, um pregador de verdade, um pregador que domina a pregação, você precisa aprender a construir a fala de abertura, tá bom? A fala de abertura é extremamente importante. Então, como que você, pregador, pense aí como é que você vai daqui para frente elaborar uma fala de abertura, mas essa fala, ela precisa sintetizar toda a sua pregação. É como se você colocasse toda a mensagem sua em uma fala minúscula. Bom, passando esse primeiro aspecto estrutural da introdução dessa pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, agora nós vamos passar para o aspecto 2, né? O segundo aspecto estrutural da mensagem. Mas antes, eu quero convidar você, eu tenho um recado muito importante para você. Eu pretendo chegar a 1000 inscritos no canal até o final do ano, e para isso eu conto com a sua ajuda. Então, se esse conteúdo é útil para você, aproveite e se inscreva no canal. Não, mas eu já me inscrevi, eu já sou inscrito. Então, faça o seguinte, aproveite e deixe o seu like, deixe o seu comentário. Quando você dá um like ou um comentário, o que o YouTube faz? Ele projeta o meu vídeo, ele espalhe o meu vídeo para outras pessoas, tá bom? Meu vídeo, se você gosta do que eu posto, se você gosta do meu conteúdo, não é inscrito, se inscreva. Já é inscrito, deixa um like ou um comentário, tá bom? Então vamos aqui passar para o segundo aspecto estrutural da introdução do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu quero deixar bem claro que esse tipo de introdução não é a única, é uma das várias formas de elaborar uma introdução. Por isso que é bom você se inscrever no canal, porque eu vou dar outros tipos depois, né, em outras aulas, em outros vídeos, e aí você vai aprendendo cada vez mais, tá bom? Então, bom, o outro aspecto estrutural da introdução do reverendo Hernandes Dias Lopes, nesse vídeo, é que ele conta uma história impactante, né? E você deve aprender a fazer isso, você deve aprender a contar histórias, tá? Contar a história da vida real, principalmente, né? Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz isso como ninguém. Ele conta uma história da vida real, 2 homens recebem um convite, um convite para ir à igreja, um aceita e teve a sua vida transformada, abençoada. O outro que recebeu o convite não aceita e ele acabou arruinando a sua vida, arruinando a vida da sua família. Pregador, preste bem atenção. Aprenda a contar história. Imagine se o reverendo ou qualquer outro pregador começasse a explicação com questões teológicas. Era bem provável que isso ia pender para você perder a atenção das pessoas. É bem provável que, começando com explicações teológicas profundas, as pessoas perdam o interesse, porque isso soa distante do homem comum, soa distante da mulher comum. Mas se você conta uma história, as pessoas vão se ver naquela história. E isso é muito mais interessante. Olha só a envergadura do reverendo Hernandes Dias Lopes, graduado em teologia, doutorado nos Estados Unidos, em Mississippi, um homem com uma envergadura inquestionável. Ele poderia trazer explicações profundíssimas na introdução, mas ele não faz isso. Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai perder uma boa parte da atenção das pessoas na introdução. Os termos profundos, as explicações teológicas mais profundas, vai ser espalhada, jogada na mensagem, mas não na introdução, tá bom? Não na introdução. Então imagine que você vai pregar sobre fé. Imagine que você vai pregar sobre fé, ao invés de você trazer os conceitos teológicos da fé, que tal você contar a história de um pai que recebeu um diagnóstico terrível de um filho, mas ele não temeu, ele confiou em Deus, ele buscou com fé e ele teve uma resposta satisfatória. Um missionário que estava sofrendo dificuldades inimagináveis, mas no último momento Deus o socorreu. Uma serva do Senhor que recebeu um diagnóstico de uma enfermidade incurável, onde todos os recursos humanos falharam, e aí Deus entra com providência na vida dela. Então, se você faz isso daqui, se ao invés de contar ao invés de você falar das profundezas da fé dentro do campo teológico, se você contar uma história, o que vai acontecer? As pessoas não apenas vão ouvir sobre a fé, elas vão sentir a fé. As pessoas apenas não vão aprender sobre um conceito, mas elas vão viver a emoção do momento. As pessoas não vão apenas concordar, mas as pessoas vão desejar essa fé na vida delas.
Então é assim que você, pregador, vai conquistar a atenção da sua audiência, do seu público, da igreja. Porque a história, ela cria uma conexão emocional. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele conta, quando ele vai explicar de coisas profundas, ele contava história. Ele diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante ao homem que tendo um tesouro escondeu. Aí ele conta a parábola dos tesouros. Em outra situação ele diz, olha, um homem tinha 2 filhos, e um dos filhos disse, pai, dá parte da minha herança. E aí ele conta a parábola do filho pródigo. Depois ele diz assim, olha, uma mulher tendo... qual mulher que tendo dracmas, que perdendo a sua dracma, não busca diligentemente, quando encontra a dracma perdida, chama os vizinhos e amigos e diz, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha dracma perdida. Então Jesus, ele contava história e ele cativava, prendia a atenção da sua audiência, do seu público. Então você já reparou aqui o que a gente já fez até aqui? Primeiro nós falamos da estrutura da introdução, nós falamos do o primeiro aspecto estrutural, que é uma fala de abertura, depois nós falamos de uma história impactante. Agora me diga aí, você já sabia dessa estratégia, desse recurso? Se você já sabia, você vai escrever nos comentários, eu já sabia. Se não, você vai escrever novidade, tá bom? Você está gostando do vídeo de hoje? Imagine quando você vê o próximo vídeo, que eu vou desembrulhar os argumentos do reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Ali eu vou pegar a introdução e o desenvolvimento e eu vou mostrar como é que ele construiu os seus argumentos. Eu vou desembrulhar, eu vou revelar o mistério para você, tá bom? Então, mais um motivo para você se inscrever, né? Vamos lá, se inscreva se não é inscrito ainda. Vamos aqui ao terceiro aspecto estrutural da introdução do reverendo Hernandes Dias Lopes. Depois de uma fala de abertura, de uma história impactante, aí o reverendo Hernandes Dias Lopes ele vai criar uma expectativa, tipo de um suspense. Ele diz assim, nós somos o que escolhemos. Com essa fala, ele fecha a introdução. Ele tem uma fala de abertura, uma história impactante, e aí ele amarra a introdução com essa fala de fechamento. Nós somos o que escolhemos. Essa fala, ela é responsável por criar um suspense. As pessoas vão ficar querendo saber o que vai vir na sequência. A fala de abertura e a fala de fechamento, elas não são jogadas ao léu, elas não são tiradas do nada. Elas são tiradas de um dispositivo chamado ideia exegética, tá bom? Então essa fala, elas são pensadas, trabalhadas, muito bem elaboradas. Não sei se você está escutando, mas está um barulhinho de chuva. Aqui em Fortaleza está chovendo a beça, está chovendo bastante. Então, eu não tenho assim estúdio para mim poder tirar o ruído da chuva, vai ficar com o ruído da chuva assim mesmo, tá bom? Mas vai dar para você acompanhar o mais importante. Eu acho que o ruído da chuva deve estar assim, passando aqui no vídeo. Então vamos lá. A fala de fechamento, nós somos o que escolhemos, ela sugere um princípio profundo, gera uma reflexão e também, como eu falei, ela cria um suspense. É mais ou menos como você assiste um filme de mistério. Você sabe que vai acontecer alguma coisa, sabe? Mas não sabe o quê. Mas você quer saber o que vai acontecer. Então essa fala, ela cria um mistério, um suspense, ao ponto da igreja saber, né, dos ouvintes querer saber o que o reverendo vai dizer daqui para frente. Né? Depois da introdução, o que vai vir mais? Tem coisa boa aí. Ele vai falar coisa legal. É assim que na mente da pessoa vai funcionar. Então, essa combinação para a introdução, uma fala de abertura que sintetiza toda a pregação, uma história impactante e uma fala de fechamento que cria o suspense, que cria a expectativa, pronto. Isso o que acontece? Mantém todos os ouvintes ligados, atentos, envolvidos. Então agora sim, agora o reverendo Hernandes Dias Lopes está pronto para desenvolver um sermão, para trazer o corpo, a pregação propriamente dita. Por quê? Porque ele já ganhou a atenção dos ouvintes. Então você, pregador, aprenda a construir uma introdução impactante, tá bom? Agora é com você. Eu já mostrei aqui os passos para você. Então você daqui para frente aprenda a produzir, a construir, elaborar introduções impactantes para prender a atenção dos seus ouvintes. As introduções com garras de ferro, tá bom? Então se você gostou do vídeo, aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo, com alguém que precisa ouvir essa palavra. Você tem aquele pregador novato, pregador que está aprendendo a palavra? Aproveite e mande para ele, tá bom? Um grande abraço, eu sou Alencar Costa, pastor, e estou muito feliz de poder contribuir com o meu conhecimento aqui no canal do YouTube.